Olá, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus para você que está aí, paz do Senhor Jesus para você que tem acompanhado as mensagens, para você que tem interagido com a mensagem, paz do Senhor para você que é inscrito no canal. E hoje o Senhor me entregou mais uma mensagem. Estou aqui sobre minhas mãos, irmãos, a Bíblia Sagrada, Manual de Fé do Verdadeiro Cristão. Que a palavra do Senhor possa vir a falar com você na data de hoje, em nome de Jesus. O propósito dessas mensagens é que Deus fale em teu coração, que possamos amadurecermos na fé genuína, na fé verdadeira, que é a boca do Senhor, Bíblia Sagrada. Amém? E hoje o texto, o que devemos guardar? O que é que nós devemos guardar, irmãos? Muitas vezes guardamos tantas coisas, né? Guardamos ira, guardamos raiva, chateações. O que é que nós realmente devemos guardar? Materialmente falando, irmãos, quanto maior o valor do objeto para nós, mais buscamos guardar, não é verdade? Quanto mais valor tem um objeto, mais nós queremos guardar. E às vezes guardamos em segurança. Algumas pessoas acumulam joias. Aí tem que ter um cofre. O cofre tem que ser seguro. O cofre tem que estar num lugar bem escondido, para que as pessoas, salteadores, né, os ladrões, não consigam achar essas joias. Muitas pessoas acumulam bens materiais. E a Bíblia nos fala que onde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. Aonde está o nosso coração, também está o nosso tesouro. E é por isso que eu trouxe essa mensagem hoje. O que realmente nós devemos guardar? E muitas das vezes não damos importância às coisas que a Bíblia Sagrada tem nos ensinado. Eu disse aqui no início que a Bíblia Sagrada é o manual de fé do verdadeiro cristão. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é rica em sabedoria. A Bíblia Sagrada é o nosso manual, é o nosso mapa para nós caminharmos rumo à salvação das nossas almas. Mas muitas pessoas é voltada para o materialismo, quer guardar as coisas materiais. Às vezes os bens materiais, como eu disse aqui, joias, às vezes carros, às vezes casas, sítio, fazendas. E a Bíblia fala onde está o nosso coração, também está nosso tesouro. Então eu quero citar aqui algumas coisas que nós devemos guardar, não dentro do mundo material, mas dentro do mundo espiritual. Que possamos nós aprendermos com a palavra, que possamos nós, a partir de agora, sermos ricos na sabedoria do Senhor. E se esse texto chegar até você, e se você interagiu com esse texto, eu peço a você desde já que envie esse texto para os seus contatos. Mande esse texto para alguém que muitas das vezes está preso dentro das coisas materiais, está vivendo muito mais o mundo material e esquecendo do mundo espiritual. Nós temos dois mundos que andam paralelo: o mundo físico, que é o mundo material, e temos também o mundo espiritual, onde muitas das vezes investimos tão pouco dentro do mundo espiritual, e até mesmo não sabemos que o mundo material é onde, o mundo espiritual é onde que nós nos fortalecemos para a salvação das nossas almas. O mundo material é da terra, mas o mundo espiritual é do céu, ou é para o céu. Então nós temos que investirmos dentro do mundo espiritual. A primeira coisa que nós precisamos de guardar, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a primeira coisa que nós devemos guardar. Onde nós vamos estar lendo? Lá em Salmos 119, 11. Salmo 119, 11 nos diz assim: escutai tua palavra em teu coração, para não pecar contra ti. Escutai tua palavra em teu coração,
para não pecar contra ti. Olha, você vê que interessante que a palavra nos fortalece para que nós não entremos em tentação. A palavra de Deus nos convida a nós conhecermos para nós não pecarmos contra Deus. A palavra de Deus nos orienta, nos fortalece, nos adverte, nos faz crescermos espiritualmente para nós não pecarmos contra Deus, irmãos. E com certeza, a palavra de Deus, irmãos, é a maior substância significativa, né, e dádiva que devemos não só adquirir, não só termos a Bíblia, né? Alguns têm a Bíblia dentro dos móveis ou sobre um móvel, ali nos Salmos 21 ou Salmos 91. Não só adquirir, não só ter a Bíblia ou dentro do carro ali como amuleto, para que as pessoas possam viajar ali em segurança, mas a palavra de Deus jamais foi um amuleto. A Bíblia Sagrada jamais foi construída para ser um amuleto de sorte, um amuleto de proteção, aberta nos Salmos 21, nos Salmos 91, nos Salmos 23, como algumas pessoas gostam de deixar, ou até mesmo ali dentro de uma gaveta, ou dentro de um porta-luva de um carro. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela foi nos dada por Deus para orientação, para fortalecimento, para conhecimento. Então nós devemos guardar a palavra de Deus, mas não é dentro de um móvel, é dentro dos nossos corações. É nos nossos corações que nós devemos guardar a palavra de Deus para nós não pecarmos. Então nós temos que guardar em nossos corações. Se nós esconder a palavra de Deus, irmãos, se nós esconder a palavra de Deus em nossos corações e guardarmos ela dentro dos nossos corações, a Bíblia fala que nós evitamos os pecados. Também devemos colocar a palavra de Deus em prática em nossas vidas, praticá-la, igual nós estamos praticando aqui agora, buscando conhecimento através da Bíblia Sagrada para nós conhecermos a palavra de Deus. Quero dizer para você que está me ouvindo, a Bíblia Sagrada, ela vai além das religiões. Às vezes a religião ela tem seus usos, seus costumes, suas normas. Muitos usos e costumes são religiosos, não são bíblicos. E alguns são até bíblicos, por interpretação da religião onde você segue. Mas a palavra, a Bíblia Sagrada, ela está acima das religiões. A boca de Deus está acima das religiões. Então, entre a religião e a boca de Deus, eu fico com a boca de Deus. Entre os usos e costumes religiosos e usos e costumes bíblicos, eu prefiro ficar com os usos e costumes bíblicos. Então, nós temos que entender que a Bíblia é o nosso e verdadeiro manual de fé e que nós devemos guardar a palavra de Deus não só na gaveta dos nossos móveis ou no porta-luva do nosso carro como nosso amuleto, mas nós temos que guardarmos dentro do nosso coração através de conhecimento. A partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, a partir do momento que eu começo a interagir com a palavra de Deus, eu me fortaleço e essa força automaticamente me evita de pecar. Me faz ser um novo ser, me faz ser mais forte, né? Me protege contra os males, né? Que muitas das vezes vêm todo dia tentar me assolar, tentar me levar para outros caminhos, para mim pecar, para mim sair da presença do Senhor. Mas a palavra, ela vem para que nós venhamos a nos fortalecermos e nos aproximarmos mais de Deus. Então a palavra de Deus é a primeira coisa que nós devemos guardar. E a segunda coisa, irmãos, que nós devemos guardar, o nosso coração. Aí muitas pessoas acham que é esse coração de carne que está aqui dentro do nosso peito, né, que bate para a irrigação do nosso corpo através do sangue. Mas o coração que a Bíblia está falando aqui é a nossa mente. O coração que a Bíblia fala é a mente. Nós devemos guardar a nossa mente. A Bíblia chama a mente de coração. Então nós devemos guardar a nossa mente. Então nós devemos guardar a nossa mente para nós não pecarmos. Vamos ler primeiro lá em Provérbios 4. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 nos fala assim, ó. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, o nosso cérebro, para que nós não venhamos a pecar, para que nós venhamos a fortalecer em Deus, porque dele procede toda a vida, irmãos.
Vamos ler mais um, lá em Marcos 7. Marcos 7, nós vamos ler o 21. Marcos 7, vamos ler do 21 ao 23, que nos diz assim: pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procede de dentro, contamina os homens. Então vem daqui para contaminar os homens, vem daqui para destruir os homens, vem daqui para nos afastarmos de Deus, irmãos. Então esses males que todo aqui eu disse, nos afasta de Deus. Nosso coração, irmãos, é a sede dos nossos sentimentos e desejos. Aqui vem todos os sentimentos e desejos. Então se o coração, se a nossa mente vem todo o sentimento e desejo, ele vai ditar, ele vai colocar a régua como nós vivemos, a forma que nós queremos vivermos. Salomão disse que acima de tudo devemos guardar o nosso coração, tendo certeza de que os nossos desejos estejam em acordo com os propósitos de Deus. Então nossos desejos têm que estar de acordo com os propósitos de Deus. Então muitas das vezes nós queremos, alimentar os nossos desejos. Muitas vezes nós queremos alimentar a nossa carne. Muitas vezes nós queremos alimentar os nossos querer. Mas na via de regra, muitos desses desejos, muitas dessas vontades é contra a vontade de Deus. E aí é onde nós caímos em pecado. Aí é onde que nós pecamos contra Deus, irmãos. Quando nós tentamos nos agradar sem colocar na balança e sem conhecer a palavra, automaticamente nós agredirmos a nós mesmos em pecado e contaminamos as nossas vidas e fazendo assim pecamos contra Deus. E é por isso que é muito importante nós entendermos aqui, irmãos, aonde é o coração. Não é simplesmente esse órgão que pulsa sobre o nosso peito, é a nossa mente. Coração, biblicamente falando, espiritualmente falando, é a nossa mente. Se eu guardo a minha mente, se eu guardo os meus pensamentos, se eu guardo o meu querer, né? Se eu sei querer, e se o meu querer está de acordo com Deus, e o querer de Deus muitas das vezes vai sobrepor os meus quereres, eu vou estar de acordo com Deus e não vou pecar contra Deus. Essa é a segunda coisa que devemos guardar. E a terceira coisa, irmãos, que nós devemos guardar, a nossa língua. Nós devemos guardar a nossa língua. No mundo, na gíria popular, a Bíblia fala, na gíria popular fala que a língua é o chicote do corpo. E é verdade, a língua é o chicote do corpo. E a Bíblia nos fala, biblicamente falando, a Bíblia nos fala que da fonte, da boca não pode sair dois tipos de água. Água doce e água amarga. E é por isso que nós devemos guardar a nossa língua, para que também nós não venhamos pecar contra Deus. Vamos ler lá em Provérbios 21, nós vamos ler só o 23. Provérbios 21. Nós vamos ler só o 23, que nos diz assim: o que guarda sua boca e sua língua, guarda sua alma contra a infelicidade. O que guarda a sua boca e com sua língua, guarda a sua alma contra a infelicidade, irmãos. É interessante nós falarmos aqui da língua, porque uma palavra, ela pode destruir uma pessoa, dentro do mundo físico e tão quanto dentro do mundo espiritual. Uma palavra lançada, ela pode abrir uma cratera, um buraco que talvez nunca mais vai fechar. Uma palavra lançada, ela destrói a credibilidade de uma pessoa. Então nós temos que guardar a nossa boca, nós temos que guardar a nossa língua, porque a palavra, ela tem o poder de matar. A palavra, ela tem poder de destruir. A palavra, ela tem poder de ferir. E quando falamos, não governamos a nossa língua e falamos
Muitas vezes queremos recolher aquilo que falamos, às vezes já abriu buraco, já abriu cratera, já abriu ferida e não tem como mais cicatrizar. Então é muito importante nós guardarmos a nossa língua. De uma boca, irmãos, nasce uma guerra. Vamos guerrear, vamos destruir o país, vamos lançar bomba contra aquele país, de uma boca de uma pessoa. E de uma boca de uma pessoa pode trazer a paz, pode trazer amor, pode trazer a perseverança para um determinado lugar. Não vou guerrear, não vou brigar, não vou fazer isso, não quero lançar bomba contra aquele lugar. Então, de uma boca, de uma palavra, pode vir destruição de um casamento, destruição de um relacionamento, destruição de uma vida, por causa de uma língua, por causa de uma boca. Então, nós devemos guardar a nossa língua. Vamos ler também lá em Tiago 1:26. Tiago 1, nós vamos ler só o 26, que nos diz assim: se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu próprio coração, a sua religião não tem nenhum valor. Olha que interessante esse texto, que muitas vezes somos religiosos, mas não conseguimos nos governar com a mentira, com a falsidade, com a fofoca. O que a palavra em Tiago 1:26 nos fala aqui, ó: se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu próprio coração, a sua religião não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Então nós temos que entender que o governo da nossa língua está sobre nós, é nós que governamos. Eu não queria falar isso, eu não queria dizer isso, mas depois que saiu da tua boca e você não conseguiu governar, você não tem condições mais, você não tem chance mais de recolher aquilo que você falou. E é por isso que nós temos que pensarmos antes de falar. Pensarmos mais e falarmos menos. Quem pensa mais e fala menos é sábio. Então falarmos aquilo que convém. Falarmos na hora certa. Respondermos na hora certa. Para que nós venhamos também agradarmos a Deus, irmãos. Em Provérbios 18:21 está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, igual eu disse aqui sobre as guerras. O que sai da nossa boca será usado pelo Espírito de Deus ou pelo inimigo das nossas almas. Se eu saio pedindo bênção, se eu saio da minha boca pedindo cura, se sai da minha boca coisas boas, o Espírito de Deus pega e leva aquilo para dentro do mundo espiritual. Mas se sai da minha boca coisas negativas, coisas ruins, o inimigo de Deus também pega essas coisas e faz uso dessas coisas. Então é muito importante nós sabermos falar, irmãos. Quando usamos a língua como um canal de bênção, é como se fosse, irmãos, um manancial de águas cristalinas. Quando usamos a nossa língua com canal de bênção, águas cristalinas. Porém, quando usamos as nossas línguas para murmurarmos, amaldiçoarmos e fazermos comentários pecaminosos dos outros, a nossa boca é como se fosse uma rede de esgoto. A nossa boca é como uma rede de esgoto, irmãos, por onde só passa aquilo que deve ser lançado fora, aquilo que não tem nenhum proveito. Então nós devemos guardar a nossa língua. E a quarta coisa que nós devemos guardar aqui, irmãos, os nossos olhos. Se guardamos a nossa língua, também guardamos os nossos olhos. Interessante que os olhos é onde que entra a maioria dos pecados, é pelos olhos. Às vezes a cobiça, a inveja e muitas outras malícias entram pelos olhos. Vamos ler primeiro lá o versículo que está lá em Mateus 6. Vamos ler o 22 e o 23. Mateus 6, 22 e 23, que nos diz assim: a luz e as trevas são o título da minha Bíblia. A lâmpada do corpo são os olhos. Portanto, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luminoso. Mas os teus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas, pois a luz que há em ti são trevas. Quão grandes serão as trevas. Então é interessante que se eu não guardo, se eu uso contrariando a Deus, eu deixo de ser luz e me torno treva.
Olha que interessante o texto está falando conosco. Os olhos, irmãos, são o principal meio de entrada das informações que recebemos de tudo que nos cerca. Às vezes vemos primeiro para depois falarmos. Às vezes vemos primeiro para depois cobiçarmos. Vemos primeiro para depois ir para o coração, que é a mente. Então, os olhos é a nossa lanterna. E é ali que entram as coisas. Quando vemos, queremos. Quando vemos, rejeitamos. Quando vemos, comentamos. Então, os olhos é algo que nós precisamos de guardar. Os olhos é uma grande porta, irmãos, que os desejos chegam aos nossos corações. É a grande porta que leva os desejos para os nossos corações. Por isso, irmãos, que devemos vigiar o que olhamos e como olhamos. Nós temos que vigiar, para que nós não venhamos também a pecar contra Deus, para que nós não venhamos a enganar a nós mesmos. Tomar cuidado com os nossos olhos. E esse texto que nós acabamos de ler, o texto nos diz que os nossos olhos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo estará na luz. Mas se forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Então é muito importante nós entendermos e compreendermos que os olhos também nós temos que guardar os nossos olhos, para que nós não venhamos a pecar contra os homens, para que nós não venhamos a pecar contra Deus. E o pecado vem através de TVs, da internet, das redes sociais, que hoje virou um ninho de podridão. Essas pessoas que ficam o dia inteiro debruçados sobre a internet, assistindo vídeo, muitos vídeos ali com certeza são vídeos bons, são vídeos que vai trazer uma estrutura, vai trazer uma informação para você, mas a maioria dos vídeos colocados ali na internet, às vezes os que ganham mais like, os que são mais assistidos, são podridões para os nossos olhos, são contaminação para os nossos olhos, e é por isso que nós devemos entender e compreender que nós devemos guardar os nossos olhos, irmãos. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte para você: você tem guardado a palavra de Deus? Você tem guardado a palavra de Deus? Fala para mim. Aquilo que tem pregoado, aquilo nas pregações que você tem assistido, você tem guardado? Guardado aqui no seu coração? Você tem guardado as palavras de Deus? Você tem guardado a sua língua e os seus olhos do mal? Porque não adianta querer sermos cristãos com a vida toda destruída, com a vida toda cheia de pecado. Não somos cristãos por excelência ou não somos cristãos verdadeiros. Somos falsos cristãos. E é por isso que nós devemos guardar a nossa língua, os nossos olhos de todo o mal, irmãos. Se nós estamos guardando a nossa língua, se nós estamos guardando os nossos olhos, irmãos, que possamos a cada dia, a cada amanhecer, pedir a Deus que Ele nos ajude a conservar o nosso coração, língua e olhos. Que Ele venha conservar os nossos corações, as nossas línguas e os nossos olhos irrepreensível. Nós temos que sermos irrepreensível para Deus e também que possamos guardar a Sua palavra. Nós possamos guardar a palavra de Deus, irmãos, em nossos corações, para nós não pecarmos contra Deus, para que nós possamos sermos cristãos genuínos, para que nós possamos sermos cristãos verdadeiros. Nós temos que guardar os males, para que os males não venham fazer parte das nossas vidas. Amém? Quero orar por você em nome de Jesus. E desde já eu te peço, se você não é inscrito no canal, inscreva no canal. Se gostou, curte e compartilhe essa mensagem. Se quiser comentar sobre a mensagem, meu canal é aberto, é livre o seu comentário aí, pode comentar, que eu vou estar vendo, vou estar respondendo em nome de Jesus. Que possamos guardar os nossos olhos, que possamos guardar a nossa língua e que possamos também guardar a palavra de Deus dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço. Quero colocar essa pessoa, esse ouvinte sobre as tuas mãos, Senhor, para que possa ser abençoado e fortalecido no Senhor, Pai. Que a cada dia, Deus, possamos mais e mais aproximarmos do Senhor, Pai. Fortaleça, meu Deus, para que nós não venhamos pecar com nossos olhos. Fortaleça, Senhor, para que nós não venhamos pecar com a nossa língua, Pai. E nos fortaleça na palavra do Senhor, Pai, porque a verdade nos liberta, Pai. A verdade é salvífica,
A verdade é a porta que vai abrir a porta dos céus para nós. E nós queremos estarmos na verdade. Eu entrego essa vida, esse ouvinte, esse inscrito nesse canal sobre as tuas mãos, para que seja abençoado e abençoada no nome do Senhor Jesus. Jesus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e até a próxima em nome do Senhor Jesus.